Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Quanta alegria poder estar novamente aqui com todos vocês. É com grande satisfação que hoje nós estamos na 70ª edição do Café com Kardec e Amigos. E hoje, para brilhantar o momento de hoje, nós temos o convidado Éden Lemos, ele que vai falar sobre o tema valorização da vida. O amor é uma linguagem. E para dar início, nós vamos já trazendo ele para a nossa telinha. Boa noite, meu querido Éden. Quanta alegria ter você aqui conosco, meu irmão. Boa noite, Socorro. Eu é quem agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e a todos e a todas que nos acompanham nesta noite. É sempre uma grande alegria poder ter amigos aqui no nosso Café com Kardec e Amigos. E hoje para falar desse tema tão atual, né, Éden, que está sempre acontecendo, principalmente nesse momento de pandemia, que as coisas se tornaram mais frágeis. Eu aprendi uma frase com você, Éden, sobre fragilidade, que nós somos seres frágeis. Nunca esqueci disso quando você me falou. Então, meu irmão, seja bem-vindo. Vou deixar esse primeiro momento com você e depois eu volto para a gente conversar, tá bom? Tá certo. Tá certo. Muito obrigado. Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz com Jesus, que as bênçãos do Divino Mestre possa penetrar o nosso lar nesse instante, envolver a cada um de nós e aos nossos familiares, como também a todos aqueles que convivem na dimensão espiritual conosco. Que o Mestre Divino, portanto, balsamize as nossas feridas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e que a gente possa, com esse bálsamo da sua presença, a gente se fortaleça, a gente se renove para o enfrentamento dos desafios do cotidiano na nossa vida. Para mim, realmente, é uma grande alegria poder dialogar na noite de hoje sobre a importância de nós valorizarmos a vida. Nós precisamos sempre pensar nessa valiosa dádiva que a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus nosso Pai, nos ofertou, nos deu como uma verdadeira dádiva que faz com que a gente tenha a condição de, à medida que evoluímos intelectual e moralmente, eticamente, a gente se torne um ser autoconsciente do seu valor, da sua importância, do quanto nós representamos para Deus, para Jesus, para os queridos mentores espirituais e para as pessoas que nos cercam no seio da família, na sociedade em que nós estamos. Todos nós temos um valor inestimável, somos únicos, somos importantíssimos para a vida em sociedade. Por menor que seja a nossa influência, nós colaboramos diariamente para que a humanidade possa seguir a sua marcha e deixando a nossa colaboração, por menor que seja, nós somos como aquela viúva que no Templo de Jerusalém, diante de Jesus e dos seus discípulos, ela jogou uma pequena moeda no gasofilácio do templo e Jesus, vendo que ela se dedicava, que ela dava daquilo que lhe faltava, do mínimo que ela tinha para sobreviver, era uma contribuição pequena, mas se tornava grande, porque ali estava expresso a confiança que ela tinha
do seu valor, da sua importância e do seu papel para a manutenção das atividades do Templo de Jerusalém há mais de 2 milênios atrás. E Jesus usou aquela atitude de uma vontade forte, apesar da pequena contribuição, para que a gente pudesse compreender com o Mestre que para ele, para Deus, para a lei divino-natural, as contribuições não estão necessariamente vinculadas à quantidade só de doação, de colaboração que a gente consiga. Mas, acima de tudo, o quanto nós colocamos das nossas energias, do nosso sentimento de caridade, que é o amor em ação, que a gente expressa uma vontade de servir ao próximo, de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse, e a gente descubra o valor da grandiosidade e da qualidade das nossas ações. O mundo hoje, aprisionado na quantidade em vez da qualidade, muitas vezes nós somos educados para focar, para objetivar, acumular coisas, acumular tesouros que a vida humana, que a vida contemporânea humana valoriza tanto, dentro de uma perspectiva bem materialista de viver a vida. Quando o Mestre sempre valorizou as questões, as atitudes de profundidade, onde existe uma riqueza que a humanidade ainda não descobriu com toda a profundidade, que é a qualidade do amor. Esse amor que faz a gente compreender o valor da vida e o valor de ajudar a todos a viver as suas realidades existenciais, a vida que pulsa, perene em cada um de nós. Isso, de fato, nos leva ao tema da noite de hoje, que nos convida a uma compreensão completamente revolucionária para os padrões contemporâneos, que o célebre sociólogo Bauman, ele vai afirmar na sua obra com o conceito de mundo líquido, em que os seres humanos estão preocupados com dominar e deter as coisas em detrimento dessa relação mais profunda com o próximo, como Jesus nos propôs. Bauman, obviamente, estava preocupado em fazer uma reflexão dentro de uma perspectiva do pensamento de Jesus. Ele simplesmente estudava a sociedade contemporânea e percebia que nós, seres humanos, nos perdíamos e nos perdemos nessa valorização da conquista das coisas que são temporárias, das coisas que elas em si têm pouco valor, porque logo que a gente as conquista, essa perspectiva da liquidez que foca a existência no que é supérfluo, no que é temporário, simplesmente nos faz construir dentro de nós um vazio existencial, porque nós estamos focados naquilo que Jesus, de outra maneira, colocou há mais de 2 milênios atrás. Nós estamos focados nos tesouros que as traças corroem, que a ferrugem corrói, que os ladrões roubam, e não aqueles tesouros perenes do ser imortal que somos. Por isso, que o apóstolo Paulo, na sua carta célebre aos Coríntios, vai confirmar o pensamento de Jesus, dizendo que sem o amor, sem a caridade, dependendo da tradução, que para nós espíritas brasileiros significa o amor em ação, a caridade, para os espíritas, obviamente, do mundo todo, não é?
A caridade é o amor em ação. Isso, de fato, é que representa a solidez da existência, a segurança da existência. E faz a gente cada vez mais enriquecer a vida de esperança, de confiança, de uma vida mais, de uma perspectiva mais resiliente, porque a energia do amor, a energia que envolve a qualidade desse sentimento, ele alimenta-nos, fortalecendo-nos o ser naquilo que sente, naquilo que pensa, promovendo um fortalecimento que produz uma resiliência, uma condição de enfrentar lutas cada vez mais firme, cada vez mais forte, cada vez mais confiante, porque nós começamos a nos conectar com a fonte da juventude, a fonte verdadeira da juventude, que é a prática do amor, que é a prática do amor em ação, a caridade. Então, o tema da noite de hoje, ele é muito bonito, ele é muito gostoso de se trabalhar, porque através de uma simbologia, de uma metáfora, nós temos a oportunidade de vislumbrar uma compreensão em torno do amor com uma linguagem que faz que a gente valorize a nossa vida e a vida do nosso próximo, seja ele quem for. Tá certo? Então, nós espíritas, você que está aí nos acompanhando na noite de hoje e talvez não conheça o pensamento espírita ainda, nós somos extremamente respeitadores das inúmeras ideias que existem, seja no campo da filosofia, da ciência e das inúmeras formas de religiosidade, de expressar a religiosidade humana. Nós apenas apresentamos também as contribuições que o pensamento espírita traz para a humanidade, fazendo com que, como disse e profetizou Jesus, o Consolador viria para relembrar os seus ensinamentos e para ampliar a nossa compreensão de seres humanos sobre os seus ensinamentos. E o primeiro grande momento de transformação da nossa compreensão em torno do pensamento de Jesus é, de fato, ver Jesus como o responsável pela evolução de todos os espíritos que habitamos o planeta Terra, que estamos vinculados psiquicamente à atmosfera espiritual do planeta Terra. Todos nós somos assistidos, somos cuidados por uma equipe que esse espírito chamado Jesus, ele lidera. E do mundo espiritual, que é a vida mais ampla e verdadeira, um mundo que também tem a sua materialidade, só que uma matéria mais rarefeita do que a nossa do mundo corpóreo, ele nos acompanha e ele cuida de todos os seres humanos do planeta Terra, absolutamente de todos os seres humanos. Logo, o Espiritismo coloca para nós que Jesus é um missionário para todos os seres que habitamos o planeta Terra. Logo, ele não é dos cristãos, não é? Nós cristãos, que nos autodenominamos assim, é que somos dele, mas seja quem seja, na Terra, somos ovelhas do grande rebanho de Jesus. E como ele mesmo afirmou, nenhum de nós, nenhuma das suas ovelhas se perderia na sua jornada evolutiva. Então Jesus ensinou, exemplificou e testemunhou de que todos nós somos seres imortais de verdade. Nós temos um corpo físico que é mais uma prova do amor de Deus por nós.
essa lei de amor que rege o universo em nossas vidas, criada pela inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, que nós conhecemos aqui no Brasil através da palavra Deus, ele nos dá sempre, dentro da nossa imortalidade, ele nos dá sempre vestimentas. Vamos usar aqui uma expressão simbólica, outra metáfora, para que a gente possa, saindo do mundo espiritual, continuar aprendendo a sua lei divino-natural, intelectualmente falando, e, ao mesmo tempo, ético-moralmente falando. Então, a gente compreende cognitivamente todas as dimensões da lei divino-natural e vamos buscando vivenciá-la. E essa imortalidade da alma é a maior prova do amor de Deus por nós. Logo, nós nunca saímos da vida. Então, dentro dessa linguagem do amor, que representa uma verdadeira sinfonia com notas infinitas que expressam o amor de Deus por nós, uma dessas notas musicais é a nossa imortalidade. As pessoas que pensam, por motivos mais variados, de que elas, porque o corpo físico penetra o ambiente da sepultura e deixa de existir na sua estrutura biológica, e, por fim, pensam que a vida cessa nesse instante, comete um equívoco muito profundo, porque a vida continua plena. E o Espiritismo comprovou isso estudando o seu fenômeno principal, que é o fenômeno da comunicação dos chamados mortos com os chamados vivos, que somos nós na dimensão corpórea, que Allan Kardec espírita, ele cunhou um novo conceito, mediunidade. A mediunidade é esse potencial que a humanidade tem e que ao longo de toda a sua história sempre esteve presente, em que os ancestrais, os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que vieram antes de nós e que já foram pela porta do túmulo para a vida imortal, para a vida incorpórea, se comunicam conosco abertamente. Então, hoje, depois de mais de 162 anos, nós vamos ter claramente outras áreas do conhecimento humano, mesmo dentro da perspectiva da ciência materialista, hegemonicamente materialista contemporânea, já temos raios de esperança, de estudos que evidenciam que a imortalidade, como diz o Espiritismo, não é um artigo de fé apenas, muito menos de uma fé dogmática, mas é uma realidade que está dentro das leis da natureza. Tanto a faculdade mediúnica, quanto a imortalidade da alma, através desse portal de luz que é a mediunidade, são realidades que estão dentro da lei divino-natural. Então, a vida do mundo espiritual é uma vida perene. Nós viemos de lá com o corpo, entramos e mergulhamos num tipo de matéria que vibra no estado bem mais denso, digamos assim, bem menos rarefeito, e temos a oportunidade de aprender tantas coisas com o dia a dia da existência. Então, veja, o amor de Deus é profundo nisso, porque nos dá a oportunidade de aprender. E quando a gente desencarna, seja de que forma for, a gente sempre que precisa continuar crescendo e evoluindo, até o dia que a gente se tornar um espírito puro, a gente vai voltar a viver de novo, que chama-se o fenômeno da reencarnação, que é voltar a viver novamente em um novo corpo, especialmente físico, né? Especialmente preparado e organizado para nós.
Que coisa maravilhosa é poder ser um ser imortal, é poder sentir o amor de Deus nos envolvendo a cada existência e a gente aprendendo a crescer e a avançar intelectualmente e moralmente também. Então, dito isso, como nós conseguimos valorizar a vida tocando essa sinfonia do amor como essa linguagem sublime dos seres humanos? Essa linguagem que nós estamos aprendendo, que o nosso egoísmo ainda não nos permite usufruir profundamente do potencial dela. É só olhar o exemplo de Jesus. Jesus é o Espírito que mais exemplificou formas de se praticar o amor na sua profundidade. Ele, que segundo o pensamento espírita, é o guia e modelo da humanidade para que a gente avance, para que a gente cresça, para que a gente aprenda a amar. Porque nós temos uma complicação no amor humano contemporâneo ainda. Nós ainda temos um tipo de imperfeição, a imperfeição mais profunda da alma humana, que é o egoísmo, que sempre nos dificulta a compreensão e a vivência do amor como Jesus nos exemplificou. E a grande chave dessa linguagem que nos apresenta novos conhecimentos, que nos apresenta novos matizes do sentimento do espírito imortal, é que ele faz a gente se desapegar com equilíbrio, com harmonia do nosso ego. Nós que estamos aqui na dimensão corpórea e incorpórea do planeta Terra, a maioria de nós, a maioria absoluta, somos espíritos ainda imperfeitos. Nós temos uma tendência a usar o egoísmo como referência para o amor. E aí vem tantas coisas que nos desarmonizam, seja o amor aos nossos pais, o amor aos nossos afetos queridos, sejam eles afetos na constituição da família, sejam afetos nas relações na sociedade, não é? Aonde nós estivermos, no trabalho, no lazer, enfim, aonde nós temos experiência para viver, o egoísmo limita a nossa capacidade de ser feliz e de amar. Por isso que Jesus propôs um caminho para a superação do egoísmo em nós e a gente mergulhar, tá certo, nessa linguagem universal que é o amor e a gente poder mergulhar mais profundo nela. E para isso nós precisamos superar o egoísmo, começando com sempre nos perguntarmos: o que é que eu gostaria que o meu próximo, que eu me relaciono com ele, seja ele quem for, fizesse para que eu me sentisse uma pessoa feliz, me sentisse uma pessoa cada vez mais confiante na vida, que valoriza cada minuto da vida, que diferentemente no enfrentamento das dificuldades, em vez de querer fugir da vida, a gente se sente encantado com a vida. E aí dentro de nós a resiliência, a capacidade de poder enfrentar lutas e vencer todas elas, já que Jesus confirmou para nós, asseverou para nós que a providência divina não coloca provas e ou expiações, ou seja, a metáfora que Jesus usou, fardos maiores do que a condição que nós temos de conduzir. Então, é uma segurança plena, nós somos capazes, nós podemos, nós precisamos confiar na força do amor. Vocês já perceberam que quando a gente vive e se coloca a energia da gente para que as pessoas nos amem, para que as pessoas nos valorizem, o efeito
não é tão eficiente assim. A gente gasta tanta energia e não convence as pessoas. Mas se a gente usar a estratégia de Jesus, que funcionou. Aparentemente, Jesus foi um derrotado, porque enfrentou todas as dificuldades da sociedade da sua época, que não o compreendeu, chegando ao ponto de ser assassinado, né, julgado de forma completamente equivocada, um julgamento totalmente errado, não é, que o levou à crucificação, e ele, confiante na força do amor, ele se deixou enfrentar essa luta e, nas últimas consequências, ele foi alvejado pela nossa ignorância. Todo mundo que olhava Jesus naquele momento do seu julgamento e da sua desencarnação, da sua morte, pensou que ele estava derrotado, que o amor que ele ensinou para todos nós não tinha valor nenhum e que iria morrer ali há mais de 2 milênios atrás. E o que foi que aconteceu? Essa coisa forte foi como um fermento que levedou, que tratou a massa dos seres humanos ao longo da história, por mais erros que a gente tenha cometido em nome dos ensinamentos de Jesus, querendo representá-lo diante da história da humanidade, mas usando o egoísmo da gente, mesmo assim Jesus transformou a história da humanidade, especialmente naquele Oriente Próximo e no Ocidente, principalmente, através do trabalho de Paulo e dos seus seguidores, dos seus colaboradores. O mundo hoje conhece um pensador de uma força que fez a humanidade pensar em valores que, naquele nível de profundidade, a gente não tinha. Então, é como se essa sinfonia do amor, como uma linguagem de profundidade, ela vem a cada ano que se passou nesses mais de 2 milênios, fazendo crescer dentro de nós, levedando a massa que nós somos, como se fosse o pão de Deus, cada um de nós, uma fatia ou um pão de Deus, até a gente chegar à maturidade na condição de espírito puro. É impressionante como a gente vem crescendo, apesar do nosso egoísmo ainda hoje, mas já está mais atenuado num sentido mais amplo do tempo histórico. E nós ainda estamos no início da nossa jornada. Agora, vocês lembram, na vida de vocês, na vida de algumas pessoas do lado de vocês, especialmente os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, as nossas avós, os nossos amigos, as pessoas que a gente não tem como esquecer na vida, porque elas fizeram por nós desinteressadamente, fizeram o bem por nós pelo interesse de nos ver melhores na vida. Essas pessoas nos conquistaram até hoje. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser um amigo, pode ser um colega, pode ser um irmão, pode ser um desconhecido, não importa. O que importa é que quando o amor pulsa, e a forma mais segura da gente saber que o amor pulsa na vida de alguém ou dentro da nossa vida é quanto mais desinteressado for a nossa ação em benefício do próximo, na prática do bem. Isso mexe conosco. Isso faz a gente se abalar positivamente. E a gente não esquece mais nunca aquela pessoa. Essa é a linguagem poderosa do amor. Do amor. Muitas vezes, enfrentando sacrifícios, as pessoas fazem isso conosco. A gente não esquece mais nunca. A gente nunca mais, nem quando o Alzheimer vem, a gente esquece. Porque aquilo nos penetra como uma adaga de luz, fazendo com que a gente se convença de que o amor tem poder e é uma linguagem para transmitir
conteúdos e sentimentos de uma forma simples e profunda e que transforma aquele que recebe e, acima de tudo, aquele que doa. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele resumiu absolutamente tudo que ele ensinou, os profetas, todos, absolutamente todos. E ele disse que a gente só bastaria fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. É só se colocar como se aquele outro fosse eu mesmo. E aí eu perguntasse, o que é que eu mesmo gostaria de receber se eu mesmo estivesse nessa situação? Olha que maravilha de estratégia que Jesus nos ensinou. E aí, de repente, nasce uma emoção, uma linguagem que sensibiliza, uma linguagem que convence, sem palavras. Uma linguagem que convence com o verbo do exemplo. Isso é muito poderoso. As pessoas que já fizeram e testemunharam amor por mim, elas me marcaram tão indelevelmente, tão profundamente, que toda a imortalidade da alma não será suficiente para eu agradecer diariamente o que elas fizeram por mim. A mesma coisa, as pessoas que receberam de vocês esse amor, não importa o tamanho do amor, não importa. Nós somos espíritos de terceira ordem, ainda imperfeitos, mas o amor vibra em nós. Vibra em nós. Nós já conquistamos, nesses 4,5 milhões de anos de experiência humana no seio do planeta Terra, desde os povos primitivos até nós hoje, nós já vivemos tantas reencarnações e nos melhoramos nesse quesito, não é? Apesar de ainda precisar melhorar muito. E quando o amor, ele se exterioriza, ele comove o mundo todo, mesmo que seja no gesto de um simples abraço. Diante de alguém como aquela jovem na Europa, que no litoral europeu recebia um africano altamente sofrido no processo de imigração, das graves lutas da sua existência. Ela dava um pouco de água para ele lentamente, lentamente. E no desespero daquele irmão desconhecido, ela o abraçou com amor. Qual é o tamanho do amor dela? Não importa. Mas quando é amor, toca. Algumas pessoas tentaram criticá-la, diminuir o seu gesto de amor, mas depois viralizou no mundo todo. Porque todo mundo se encanta com o amor. Muitas vezes a gente esquece que Jesus deu exemplos que faz a gente querer viver mais e mais, valorizando cada segundo da vida. Jesus não deu carro, casa, dinheiro para ninguém. Jesus não deu poder. Jesus não deu destaque. Até hoje não dá para os seus seguidores verdadeiros. Ele dá oportunidade de crescimento intelectual e moral, ético-moral. Jesus dava sorriso. Jesus dava abraço. Jesus dava acolhimento. Jesus dava atenção. Muitas vezes a gente está tão preso ao nosso ego que a gente quer fugir da vida como se isso fosse possível. Para logo despertar no mundo espiritual e dizer, mas eu continuo a viver, não poderia ter fugido da vida. Vida biológica. A vida continua. Todos os tesouros que nós precisamos para aprender a amar
são gratuitos. Ninguém precisa comprar. Ninguém precisa comprar. Foi assim que Pedro aprendeu. Ele que também era tão preocupado com as coisas da vida, né? Mas com Jesus ele foi aprendendo, foi aprendendo, foi aprendendo. Nunca me esqueço daquele ensinamento que está lá em Atos dos Apóstolos. Pedro dizia ao mendigo: eu sou um necessitado. Eu estou aqui precisando da sua ajuda. Dá o que eu preciso, Pedro. Pedro olha para aquele irmão, sabendo da sua miséria física, material. E como ele aprendeu com Jesus, a duras penas, como nós estamos aprendendo também, Pedro disse: eu não tenho nada material para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. E abraçou aquele irmão e o acolheu. Nessa atitude, sabe o que foi que aconteceu com Pedro? Nesse aprendizado dia a dia, a dar como a viúva do gasofilácio do templo que Jesus se reportou, na frente dele, inclusive, ele aprendeu a dar as migalhas do seu amor, como um verdadeiro pirilampo na noite escura de uma floresta negra, como aquela floresta linda e maravilhosa da Europa, que eu amo tanto, sem nunca ter ido lá na atual reencarnação. Devo ter ido em outras, viu, Igor? Você que nos acompanha aí. Os carvalhos fantásticos da cultura céltica. Bom, mas isso foi um devaneio aqui. A sombra de Pedro se tornou tão poderosa que os doentes sonhavam em tocá-la para se curarem. Onde é que Pedro comprou isso? Em lugar nenhum. Ele desenvolveu. Então o amor é essa linguagem fantástica, maravilhosa, que revoluciona a vida através dos atos simples. Meu irmão, minha irmã, você que tentou fugir da vida e descobriu agora que a vida sempre continua, confie. Porque Jesus está do seu lado, os mentores também. Não se desespere. Enfrente a luta, que se tornou um pouco mais desafiadora depois do despertar precipitado no mundo espiritual. A luz brilha e o amor de Deus acolherá você. Confie, Ele está do seu lado. Para você que ainda não sabe que a vida continua, não fuja, porque aqui a gente está mais protegido para continuar lutando. Valorize sua vida. E se você acreditar nisso, você verá as alegrias profundas que o amor de Deus dará a cada vitória pequenina. E você descobrirá o potencial maravilhoso do amor. E você passará a ser cada dia mais alguém que valoriza a vida. No corpo físico, fora do corpo físico, sempre. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. E que a sua linguagem profunda do amor seja como a sinfonia que toca a nossa vida, cada dia mais, harmonicamente, com essa lei maravilhosa, que a cada ano, a cada década, a cada século, a cada milênio, fará com que a Terra se torne um mundo mais feliz, um mundo de mais amor. Muita paz. Bem, sua explanação foi fantástica. E enquanto você estava discorrendo sobre o tema, muitas lembranças me veio à mente. A lembrança de minha mãe, do quanto eu me sentia amado por ela. E assim, o quanto nós deveríamos
sermos gratos a Deus pelo amor que Ele tem conosco, por essa oportunidade de estarmos aqui, né, Éden? Sim, Éden, eu vou chamar só a harpa espírita e depois nós voltamos para conversar, tá bom? Perfeito, perfeito, perfeito. Adornos, do que adianta, pois as feridas não querem sarar. Ando tão triste, descompassado, meu coração já não quer se alegrar. Te conheci no último instante, no meu apagar você me iluminou. Hoje te peço mais uma chance, tenho certeza fui criado para amar. Rosto fechado, amargo sorriso, meu ar era frio, nunca quis ajudar. Tudo era lícito à minha maneira, jamais percebi a beleza do mar. Te conheci no último instante, no meu apagar você me iluminou. Hoje te peço mais uma chance, tenho certeza fui criado para amar. Se ao menos soubesse que a vida é feita de boas ações e de amar de forma estreita, dissolver o orgulho da alma e deixar a paz reinar em mim, dissolver o orgulho da alma e deixar a paz reinar em mim. Te conheci no último instante, no meu apagar você me iluminou. Hoje te peço mais uma chance, tenho certeza fui criado para amar. Mas te conheci no último instante, no meu apagar você me iluminou. Hoje te peço mais uma chance, tenho certeza fui criado para amar. Desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te
te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. E que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Te desejo vida, te desejo vida. Desejo vida. Éden, como eu estava falando com você, e a sua fala lembrou muito minha mãe, porque ela me contou certa vez um exemplo sobre o amor. Eu era adolescente ainda, quase criança, ela disse: filha, você está vendo essa cacimba? Não sei se você sabe o que é cacimba. Cacimba é um buraco que a gente cava no meio do rio. Aí eu disse: estou. Aí ela disse: o amor é como essa cacimba. Você vai tirando e vai levando para as plantas e ela vai jorrando e cada vez mais ficando a água limpa. Assim é o amor. Aí eu lembrei, quando você falava, eu lembrei disso que eu havia esquecido e veio à tona essa lembrança tão doce. E realmente o amor é isso, né, Ed? Quanto mais você dá, mais ele fica puro, mais cresce dentro da gente. Exatamente. Ei, Clara Monize, vem também para a tela. Exatamente. O amor, ele tem essa propriedade do infinito. Grande Clarinha. Boa noite, Éden, Socorro. Boa noite aos internautas que estão com a gente aqui na noite de hoje. Boa noite. Então é isso. Clarinha, vamos cada vez mais desenvolver a entrega dessa linfa, né, dessa água, dessa cacimba infinita que é o amor, e ela sempre vai crescer e ficar mais pura. Fantástico. Olha, eu vou anotar, Socorro. Depois você passa para mim o nome da sua mãe para eu dizer quem foi a autora, né, dessa belíssima metáfora, e eu vou, a partir de agora, usar nas minhas palestras, viu? Nos meus estudos, nas minhas reflexões, meditações.
E o bom Fantástico. é que eu tinha esquecido disso. Aí quando a sua fala me veio à tona aquela cena todinha, muito bacana. Ah, então eu já vou logo agradecer a sua mãe. Como é o nome dela? É Maria Tavares, conhecida como Dona Cotinha. Ela é desencarnada há 29 anos, vai fazer. Então, como é que era o apelido da familiar? Dona Cotinha. 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 Pois, Dona Cotinha, eu agradeço demais a sua presença hoje aqui conosco, providenciando uma lembrança tão maravilhosa como essa, não é? Muito bem. Então, vamos à nossa segunda rodada agora do café, com algumas perguntas. Eu, inclusive, tinha feito algumas perguntas logo no início da palestra do café no chat. Eu acho até que Eden já respondeu parte dessas perguntas ao longo, né? Foi muito oportuna nas explanações de Eden na noite de hoje. Mas eu vou colocar aqui para se você quiser complementar alguma coisa, Eden. Porque todos nós, a gente fica sempre buscando um sentido da vida, principalmente quando nós estamos aqui encarnados na matéria. Principalmente a gente quer, muitas vezes, fazer essa ligação do sentido da vida às coisas materiais. Mas não seria a lei de amor o verdadeiro sentido da vida, não só material como espiritual? O que é que você acha disso? Você já falou bastante de amor, né? Hoje no café. Olha só, Clara, é claro que sim. O Criador, quando nos possibilitou vir à vida e ganhar a vida imortal, porque ela nunca mais cessa a partir do momento em que nós somos criados pelo Pai, dentro do pensamento espírita como um espírito simples e ignorante que inicia as suas primeiras reencarnações. Nós todos fomos gerados pelo amor de Deus. E o que norteia toda a lei divino-natural, que são leis físicas e leis também morais, é a lei que no final da parte terceira do Livro dos Espíritos a gente tem a oportunidade de estudar, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, o grande objetivo de todos nós é viver essa lei em toda a sua plenitude. E à medida que a gente reencarna para aprender isso, a gente tem que perceber que toda ilusão que emerge, que surge dessa limitação que a vida corpórea nos traz, a vida que a gente chama mais de material, não é? Da vida física. Mas a vida no mundo espiritual também é física, né? Ela só não é corpórea, ela é incorpórea, é outro tipo de matéria, mas tem uma materialidade também. Então, o que é que acontece? A gente foca, muitas vezes, naquele aspecto que o próprio Jesus falou e que eu lembrei na minha fala inicial, que é aquele ensinamento dele, né? Não acumuleis tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem, né? Mas acumule os tesouros que são permanentes, que são as virtudes, que todas elas nascem do amor. E, veja, outra coisa que nos complica, além da gente se fixar nas coisas materiais, como se o amor fosse elas, como se a felicidade e o sentido da vida estivesse nas coisas que a gente compra, que a gente acumula, que a gente domina, seja ele o poder, seja ele qualquer coisa que a gente não leva quando desencarna, não é? Quando a gente vai mergulhar no túmulo, a gente não leva nada a não ser os tesouros reais da vida. E, por fim, eu tentei mostrar, e você talvez tenha percebido isso, que são coisas simples. Naquele dia que a gente está triste, que alguém sorri com carinho para a gente e diz: ô Éden, ô Socorro, ô Clara, que carinha é essa? O que é que está acontecendo? E aquela pessoa cuida um pouco da gente com a sua atenção, com o seu sorriso,
ou ela simplesmente olha e diz, eu estou aqui. A gente não esquece nunca mais dessa pessoa, entende? Seja ela quem for, seja ela quem for. E muitas vezes é um sorriso, é um perguntar como a gente está, com interesse, sem nenhuma intenção outra, não é? Que não saber como a gente está. Isso mexe com a gente muda a energia, a gente se sente melhor, e nunca mais esquece aquela pessoa. Não é? E muitas vezes a pessoa nem sabe que a gente nunca mais vai esquecer dela. Não é? Nunca mais a gente vai esquecer. A gente sempre vai dizer, poxa, naquele dia que eu estava muito para baixo mesmo, enfrentando tantas lutas, aquela pessoa sorriu para mim, aquela pessoa perguntou como é que eu estava, aquela pessoa me deu uma força, não é? E mudou a nossa vida com um ato pequenino daquele, né? Quantas pessoas fazem isso? Então, tá certo. O grande sentido da vida é viver em tudo o amor. Mas não é amor só aos seres humanos, é amor às plantas, é o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Rio, aí em Parelhas, né? As irmãs Serras, aquela coisa linda que a gente olha, parece que lembra um pouco as paisagens, não é, da época de Jesus, e aí a gente olha para aquilo e aquilo dá tanta vida, um cactozinho, não é? Um animal daquele que voa, que se arrasta, a brisa, não é? Mesmo o calor de Parelhas, não é? Por exemplo, do Seridó aí como um todo, é algo que nos aquece também na vida. E a gente até reclama, né, Socorro? Mas a gente vem aqui para o litoral, para Natal, eu, pelo menos que moro aqui, dá uma saudade da quintura de Parelhas, não é? Das pessoas de Parelhas. A gente vem, eu fico imaginando vocês, né? Querendo voltar. Eu já fico querendo voltar, imagino vocês, né? Aquela saudade boa. Por quê? Porque essas lembranças estão na paisagem, estão no que a gente viveu. Coisas simples, simples, e ao alcance de todos. O problema é o foco da vida, é isso que você colocou, Clara. Eu me detive um pouco mais nessa sua questão, porque ela é a questão estrutural das nossas vidas. E muitas vezes as pessoas vêm descobrir depois que desencarna, Clara. A maioria de nós, seres humanos, quando a gente desencarna, que a gente falece, que a gente morre, e desperta, primeiro descobre que a vida continua. A gente tem o choque terapêutico da imortalidade. E a gente diz, poxa, eu investi tanta energia em coisas que têm o seu valor e a sua importância, mas se elas não tiverem revestidas no sentido do amor, elas perdem o seu valor. Que adianta eu ter um salário de 30 mil reais por mês se aquilo só me beneficia e aos meus familiares? Mas o prato de comida, a roupa, o carinho, o afeto, que a gente transparece também doando de nós um pouco para as pessoas, né? É uma coisa que não tem preço. Não é? Não tem preço. E aquela pessoa simples, lá do sítio, que a gente acha que ela não tem nada, que ela é uma pessoa infeliz, ela olha para a gente e diz, não, a minha vida aqui no sítio é maravilhosa, quero sair nada daqui. Aqui eu escuto os pássaros todos os dias, aqui eu converso com as plantas, aqui eu caminho, não é? E essa pessoa é muito mais feliz do que a gente que tem carro, que pode ir para o Japão, que pode ir para qualquer lugar do mundo, que pode ir para Natal, que pode ir para comprar coisas, né? E essas pessoas do sítio vivem uma vida tão simples, mas profunda na valorização do que é essencial, não é? E quando a gente tira elas do sítio, o que é que acontece, Clara? A vida fica escura, a vida fica sem gosto, sem sentido, porque não é onde a gente está, é o que a gente faz onde a gente está. E o que a gente deve fazer aonde nós estivermos é aprender, mesmo que seja bem devagarinho, não é como a viúva do Templo de Jerusalém, a gente aprender a amar e ser amado com coisas simples, maravilhosas que a vida nos dá gratuitamente. Perfeito, Éden. Adorei a sua resposta, principalmente em você trazer
essas lembranças, né, de lugares, de situações vivenciadas, que muitas vezes a gente se prende tanto às coisas que ainda vão acontecer na nossa vida, ou então aos nossos problemas atuais, que a gente acaba esquecendo dessa riqueza que a gente tem na nossa vida, que está no nosso Sim. dia a dia e a gente não consegue enxergar, né? Quantas cotinhas existem na vida de todos nós? Né? Né? E quantos de Verdade. nós estamos valorizando essas cotinhas, não é? É verdade. Que elas podem passar 100 anos sem estar aqui perto da gente fisicamente, porque ela está aqui hoje à noite, né, Socorro? De forma muito explícita, continua convivendo com a gente, porque cada noite que a gente dorme, a gente vive a vida do mundo espiritual. O corpo fica lá adormecido e a gente anda pelo mundo espiritual, porque isso é a imortalidade como um fenômeno da natureza, das leis naturais. E nunca sai da gente. Né? E aí a sua pergunta, Clara, só para encerrar, viu, Socorro? Porque não encerra nunca, né? A linguagem do amor não encerra, a gente só vai, flui, né? Imagine você tem um perfume altamente que tem um fixador, que tem uma fragrância assim, que mexe com a gente. Feito o cheiro do mato quando chove aí, né, em Parelhas, assim, que a gente sente aquele cheiro de mato, de coisa molhada, né, como diz o poeta popular. Aí, quanto mais a gente distribui, mais a gente se impregna desse perfume, né, que é a água aí da cacimba de Dona Cotinha. É fantástico, fantástico. Mas diga, Socorro, eu lhe cortei bem na hora que você ia falar. Eu ia falar o quanto é forte, o quanto eu senti a presença dela fortemente, eu até me emocionei com essa lembrança e a saudade da presença, do quanto, porque se você falar em amor, eu só lembro dela. Sim. Porque com ela eu aprendi muito, ela era uma pessoa muito sábia, pode escrever. Porque ninguém deixa de viver, não é? Porque morreu. Ela está vivinha aí do seu lado, lhe acompanhando. Certeza, né? Certeza. E ainda veio participar do programa, olha aí. Ela é chique, bem. Trazer essa contribuição tão importante para a gente na lembrança de Socorro, né? Pois é. O povo pode não ter entendido nada que eu falei, mas do que você falou, que Cotinha disse, eles entenderam tudo. Pois é verdade. Muitas vezes a gente usa palavras e palavras, mas o amor está nas coisas simples. Totalmente. Na vivência mais simples. Bem, você na sua fala inicial, você falou no vazio existencial. Aí eu perguntei a você se vazio existencial é a causa de muitos suicídios? Não só de suicídios, não é? Mas das nossas doenças, dos nossos problemas sociais, humanos, tudo aquilo que a gente encontrar na vida humana que tenha estruturas desarmonizadas que constroem o mal para a vida em todos os níveis, não só a vida humana, mas a vida dos seres que vivem conosco no planeta Terra, né? Dentro dos vários ecossistemas, as plantas, os rios, os peixes, as aves, os insetos, os vírus, não é? O SARS-CoV-2 está aí, a gente foi mexer com ele, ele veio conviver com a gente e aí deu essa pandemia toda, não é? Enfim, o grande problema do ser humano ao longo de toda a sua história é procurar o sentido da vida nas coisas que são passageiras. Aí é que está a profundidade do ensinamento de Jesus. Tudo bem, eu consegui um bom salário, é algo altamente digno de se lutar. Mas não é o salário, nem o que eu compro com o meu salário, que me trará o amor à vida, a felicidade à vida, né? A valorização da vida. Tem pessoas que são milionárias e são totalmente preenchidas por um vazio tão maior do que toda a riqueza que eles construíram. Veja o exemplo de Bill Gates, né? Um homem que se tornou uma referência para o mundo todo. O que é que fez Bill Gates sair do vazio da vida dele
e se transformar na pessoa preenchida que ele é hoje, ele, a ex-esposa, né, inclusive, e aqueles indivíduos mais próximos dele. Fazer o bem às pessoas que mais necessitam. Tá? Então, um exemplo de uma pessoa que dominava o mundo, e a empresa dele domina o mundo até hoje em muitos dos aspectos. Mas o que é que ele descobriu? Não é? Que ajudar as pessoas mais sofridas do mundo com o que ele puder fazer é o que preenche ele. Não é? É claro que o trabalho dele preencheu ele também, não é? O que ele construiu. Mas por que ele não continua trabalhando no que ele sempre fez e hoje está na sua fundação tentando fazer o bem para o planeta e para várias pessoas? Porque a essência do sentido da vida está em praticar esse amor. Então, eu posso, sim, ser alguém que usufrua dos bens materiais. Não há nenhum mal nisso. Mas se isso é usufruído, dividindo com os outros para o bem de todos que a gente puder alcançar, isso é fantástico. Mas, além dos bens materiais, existem os bens do espírito, que ninguém vai comprar em lugar nenhum, por mais rico que seja. Eu nunca me esqueci de um exemplo muito forte que a Espanha teve e o mundo todo teve. Um dos grandes e fundadores, inclusive, de uma das mais estáveis bancos do mundo, que é o Santander, pelo mundo todo, ele desencarnou de Covid, não é? Em 2020. Foi uma dificuldade muito grande, né? De uma doença muito séria. Toda a riqueza dele não foi possível que ele comprasse 1 minuto de vida para ver como a vida é valiosa, não é? Ele fez todo o esforço e não conseguiu. Mas o que é que isso significa? Significa que os bens materiais, apesar de ter o seu valor, têm o seu limite. E quanto mais a gente cola a nossa vida em conquistar esses bens líquidos, que Bauman usou a metáfora da liquidez do mundo fluido, não é? As coisas estão muito vinculadas ao ter, se apoderar e dominar e não ser. Né? E aí é isso que dá o vazio. Agora, o que é... Muitas vezes eu tenho bilhões de dólares e o meu vazio é do tamanho dos meus bilhões de dólares. E muitas vezes eu tenho 1 centavo de dólar de amor e a minha vida se preenche de bilhões e bilhões de sentimentos harmonizantes, estruturantes, traz a felicidade, traz a paz e a gente vai conquistando mais vida. Então, é isso que a gente precisa perceber. E é por isso que muitas pessoas decidem equivocadamente que precisam sair da vida para finalizar a vida, pelo equívoco de ter focado a sua existência em coisas exteriores, não é? Quando deveriam estar focadas nos bens profundos que existem dentro de si e fazê-los crescer. Aí são dois equívocos. Primeiro, escolher coisas que não trazem felicidade, que são inúmeras coisas. Eu estou focando muito nos bens materiais, mas muitas vezes é querer ter uma saúde perfeita, é querer ser uma pessoa linda e maravilhosa, uma pessoa famosa, não é? Ser alguém que todo mundo veja na rua e a identifique, né? A fama, ter poder influenciar e dominar as pessoas, tantas coisas que não trazem felicidade de verdade, não é? Trazem ilusão e geram o vazio. Mas o amor não. O amor preenche. Eu estava vendo aqui Marcílio, né? Acompanhando aqui a nossa live. Eu me lembrei dessa grande religiosa que nós temos aí em Currais Novos, que eu já esqueço o nome dela, que com Irmã tanta luta... Nanilha.
Pronto, que com muita luta vem mantendo uma instituição educativa que ajuda as pessoas mais necessitadas. Eu pergunto ao povo do Seridó, que foi ajudado e é ajudado pela instituição dessa mulher, que até hoje está aí, firme e forte, enfrentando lutas e lutas para ajudar as pessoas. Se essas pessoas vão esquecer dela, agora vê se a fama dela é uma fama de poder, de quem domina, de alguém que é famoso por questões exteriores. Vai se tornar depois uma candidata para que os católicos no futuro beatifiquem, entendeu? Pelo exemplo de amor. O amor é isso. E ela une pessoas de várias religiões e toca, não é? Marcílio, pelo menos, é espírita, conhecido publicamente em Currais Novos e no Seridó, e é um dos maiores trabalhadores com ela lá. Por quê? Porque o amor é isso, une pessoas com ideias diferentes, mas o amor é uma unidade. Então é isso. As nossas mães, os nossos pais, não é? As pessoas simples, que são carinhosas, que se tornam mães e pais de tantas vidas. Por quê? Porque distribuem essa linguagem perfumada que é o amor e que toca, quando toca na gente, fica na memória. Né? Eu até brinquei, nem o Alzheimer tira da memória, porque é profundo. E é isso que dá sentido para a vida. E é isso que faz tantas mulheres e tantos homens ao longo da história da humanidade, mesmo doentes, mesmo sem condições, não desistirem de deixar para as pessoas que elas amam uma vida cada vez melhor. Nunca me esqueço disso na vida de tantas mulheres e tantos homens que fizeram isso ao longo da história. Não deixaram patrimônio, não deixaram cabeça de gado, cabeça de ovelha, cabeça de cabra, terreno, não deixaram nada disso. Deixaram uma energia de amor que mexe os seus familiares até hoje. E essas pessoas são inesquecíveis. Inesquecíveis. Por quê? Porque buscaram o sentido da vida em fazer o melhor por aqueles que elas amam. Mesmo que comece na família, né? Mas isso é o aprendizado. Depois a gente vai reencarnando várias vezes e descobrindo que a gente tem que amar a família universal, né? Que, para nós espíritas, não são só os seres humanos, né? É a irmã Pedra. Eu gosto sempre de lembrar isso. É o irmão Açude, né? É o irmão Rio, é a irmã... o irmão Pássaro, a irmã Árvore, cada um daqueles seres que habitam o planeta Terra, todos juntos, vivemos juntos. E só existe sustentabilidade na vida na Terra enquanto esse amor existir, o respeito entre todos, o carinho entre todos. Quando a gente bagunça isso, aí vem o SARS-CoV e ensina que a gente tem que fazer diferente. Porque tudo indica que o SARS-CoV-2 era um vírus que vivia muito bem no lugarzinho dele, lá no equilíbrio ecológico. A gente desequilibrou o ambiente onde ele vivia, ele veio conviver com a gente. Ele não queria. Aí deu na pandemia que deu, né? Perfeito, Éden. E Valdomiro, ele traz aqui uma pergunta. Inclusive, eu fui olhar as questões no livro dos Espíritos, né? Que ele pergunta assim: se existe sintonia com as questões 70, 71 e 72 do livro dos Espíritos, que trata sobre a questão de vida e morte, e a 846 a 849, que trata sobre livre-arbítrio, se tem relação, se tem sintonia com o que você vem falando aqui no nosso café hoje, na sua fala. Se existe uma sintonia entre essas questões, que está relacionado com vida e morte e livre-arbítrio, e a sua fala na noite de hoje. Inclusive em fluido vital e tudo mais, não é? Eu fui ver também, quando eu vi a pergunta, aí eu digo, poxa, ele deve pensar que eu sou uma enciclopédia ambulante. Aí eu fui aqui na Kardecpédia e vi, né, questão por questão. Tem uma relação, sim. Né? Tem uma relação, sim. E aí existem, por exemplo, na questão de quando a pessoa perde a condição de dominar suas faculdades, né, intelectuais,
se na hora que ela comete um equívoco, se ela tem responsabilidade sobre o uso do livre-arbítrio dela, né? É claro que não. E aí eu gostaria de aproveitar essa provocação do Valdomiro, que é muito o caso de suicidas que estão no contexto, eu vou trazer essa visão espírita até para os familiares que já viveram esse tipo de experiência. Quando um familiar, um amigo, algum desconhecido, algum ser humano penetra na realidade da depressão, a gente tem que compreender que a depressão hoje é considerada uma doença muito séria. A pessoa não está no uso total das suas faculdades. Então, a interpretação de um suicídio a partir de um quadro depressivo muito sério, ele não pode ser interpretado da mesma maneira de alguém que não é depressivo e, por uma outra questão, muitas vezes toma a atitude de suicidar-se. Porque quando a gente descobre que a vida não cessa, ela não para, ela sempre continua, e que o suicídio é uma porta da ilusão, porque se a gente está enfrentando lutas aqui, quando a gente se suicida, as coisas se complicam mais ainda no mundo espiritual, por N fatores que o tema não nos permite tratar hoje, mas a gente fica meio que desesperado. E agora? O que é que vai acontecer com o meu familiar? Não é? O Espiritismo explica que ele vai estar sendo acolhido tranquilamente no mundo espiritual, ele vai ter, obviamente, um quadro um pouco mais desafiador do que ele tinha quando estava na vida física, porque o ato do suicídio em si já gera um impacto muito forte para o espírito que desencarna, mas tem solução. Existem equipes no mundo espiritual, e aqui eu vou fazer uma revelação para quem não é espírita, não é? Que Jesus delegou diretamente a Maria de Nazaré cuidar desses espíritos. Ela tem uma equipe que é inumerável, incalculável de espíritos que se organizam em vários rincões do planeta Terra, acolhendo esses espíritos e cuidando deles, para que eles voltem, assim que puderem, a continuar a crescer. Então, muito cuidado com essa visão totalmente pessimista, como se de repente o suicida, como que fosse para um inferno, não é? Não existe inferno, não existe ninguém desamparado. Agora, é claro, tudo aquilo que a gente desarmoniza na nossa vida e na vida do próximo, a gente vai ter que reharmonizar em nós e na vida do próximo. Por isso que é um desafio maior. Mas se todo mundo soubesse, como nós espíritas sabemos, que a vida continua e que é um fenômeno da natureza e não um mundo metafísico, um mundo sobrenatural, um mundo que parece que a gente deixa a vida e a vida nos deixa, nada disso. A vida, ela continua com a mesma simplicidade e pureza que a gente tem aqui. As pessoas não iriam pensar mais em fugir pelo suicídio, porque ninguém foge dos seus problemas, nem quando provoca a sua desencarnação, não é pelo suicídio. Então a gente teria mais resiliência e iria perceber que o melhor caminho é permanecer valorizando a vida biológica para que a nossa vida espiritual se torne mais profundamente harmonizadora para nós. Agora, temos que compreender que o depressivo, dependendo do contexto, é alguém que não tem mais o domínio do seu equilíbrio totalmente. Precisa de terapia psicológica e psiquiatra e, dependendo da sua perspectiva de religiosidade, precisa do apoio também afetivo da família e também dos religiosos, né? E se for espírita, cada vez mais se convencer com a aplicação do passe, água fluidificada, está indo às reuniões, porque isso é o enfrentamento de uma prova, de uma expiação que precisa ser enfrentada e que a gente tem condição de superar. Então, nesse sentido, portanto, é importante que a gente compreenda, tá, essas nuances todas que envolvem a questão do suicídio, para a gente não se tornar tão pessimista e tão desesperançado, seja como suicida, seja como familiar de suicida também. Fantástico, Éder, suas colocações.
A gente tá até com pena, né, cara? Já tá chegando no final da nossa live. Uma conversa tão boa. E o interessante é o quanto o amor é uma energia pura, é uma energia transformadora, fortalecedora, que só ilumina a cada um que dela se embebece, como se diz. É uma luz linda, maravilhosa, igual a cacimba lá, do exemplo da minha mãe. Dona Cotinha. Quanto mais se dá, mais se tem. Quanto mais se oferece, mais ele se purifica. E é muito lindo tudo isso, Éder. E a gente começar este amor em pequenas coisas, como você falou tão bem, no irmão Sol, na irmã Lua, nos nossos irmãos, né, que é a criação do nosso Deus. E a coisa que eu gosto mais é quando eu vou abrindo os olhos de manhã, vou despertando, eu escuto os cantos dos pássaros aqui. Meu Deus, gratuito, nem precisa de gaiola mais, não é para curtir. Não tem. É lindo, isso dá uma alegria tão grande. Concordo plenamente. Não é? Clarinha, você ia falar? Eu assisti uma palestra de Éden, sexta-feira, na Jornada Espírita de Currais Novos, Éden, que era sobre viver é sempre a melhor opção. E teve uma frase, eu acho que foi a sua última frase, que me marcou, né? E eu queria deixar aqui registrada essa frase que você usou, que viver a vida é um direito que Deus nos dá, e viver é o nosso dever. Isso foi uma frase que marcou tanto quando você falou, que eu até disse, menino, eu vou aproveitar essa oportunidade para frisar, do mesmo jeito que você disse agora que vai usar a frase de Dona Cotinha, o exemplo da cacimba, eu vou usar essa frase que você usou, Éden, porque peço até autorização, porque é uma realidade, né? A vida é um direito que Deus nos dá e que a gente tem que viver, né? É o nosso dever viver, que é sempre a melhor opção, né? Eu achei tão bacana essa frase que você utilizou, Éden. Claro, e o nosso dever é cuidar da nossa vida e cuidar da vida dos outros, como o próprio Cristo diz, amar uns aos outros, não é? Exatamente. É isso que as pessoas não acreditam. Nós, muitas vezes, seres humanos, não acreditamos, mas que traz o sentido real, inabalável, de valorizar a vida, que a gente nunca sai, né? E que a gente sempre tem que valorizar a cada instante. Pois é, meu amigo, e chegamos ao final do nosso programa. A gente só quer aqui agradecer a você esse momento tão gostoso que foi, né, Clarinha? De reflexões, de aprendizado, todos nós juntos. Muito obrigada. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco e que vão também nos assistir. Que essas palavras, que esses exemplos possam contribuir para que a gente ame cada vez mais, para que a gente cada vez mais respeite o dom da vida que Deus nos deu. Eu é que agradeço, viu, a oportunidade. Muita paz. Claro. Gratidão, Éder. Gratidão, Socorro, por mais a oportunidade de estar aqui, né, em mais um Café com Kardec, e com um tema tão importante, né, dentro dessa campanha do Setembro Amarelo, que faz alusão, né, a essa valorização da vida, né? Então, gratidão a vocês e gratidão a todos que estiveram conosco. Então, muita paz, meus irmãos, e até próxima segunda-feira, se Deus quiser.